Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nesta quinta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus, neste dia em que celebramos a Cátedra de São Pedro, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amados e amadas de Deus, nós estamos celebrando a Cátedra de São Pedro. A Cátedra é o símbolo da liderança de Pedro em relação à comunidade cristã primitiva. Atualmente é o reconhecimento da função de mestre e pastor que o Papa exerce junto à Igreja. Esse texto coloca diante de nós a pergunta fundamental de Jesus para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Amados e amadas de Deus, num primeiro momento, Jesus quer saber do que as pessoas pensam a respeito dele. Qual é a opinião do povo? O que o povo está falando sobre ele? O que o povo pensa dele? Quem o povo pensa que ele é? Então, os discípulos respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus é colocado na perspectiva de um grande profeta do Antigo Testamento. Jesus agora pergunta para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Vocês que são meus discípulos, vocês que caminham comigo, vocês que estão comigo, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, Simão Pedro responde que Jesus é o esperado, que Jesus é aquele que o Israel esperava. Israel esperava o Messias, que Jesus é o Messias. Mas Pedro diz mais, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Quer dizer que Jesus é Filho de Deus, é Messias, mas Pedro responde que este Messias é Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo. Amados e amadas de Deus, esta é a identidade mais profunda de Jesus. Tanto que Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, saber que Jesus era o Filho de Deus, entrar na identidade mais profunda de Jesus, só poderia ser obra de Deus. E Pedro revela a identidade mais profunda de Jesus. Revela que Jesus, diante do Deus de Israel, Jesus é o Filho. Ele é o Filho de Deus. E Jesus, amados e amadas de Deus, a partir dessa resposta de Simão Pedro, Jesus vai dizer para Simão Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus dá a missão a Pedro. Pedro é aquele que agora na igreja deve confirmar os irmãos na fé. Pedro é aquele que deve zelar pela unidade da igreja. Pedro é aquele que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. É aquele que tem a missão de ligar e de desligar.
Pedro é aquele ao qual Jesus dá a missão central na sua igreja. Ele deve ser vínculo de unidade, ele deve ser sacramento de unidade, ele deve ser aquele responsável pela unidade da igreja do Senhor. Ele deve confirmar os irmãos na fé, ele deve fazer com que os irmãos vivam da fé em Jesus Cristo, tenham no centro de suas vidas a fé em Jesus Cristo. Celebremos com alegria, amados e amadas de Deus, a Cátedra de São Pedro, celebremos a nossa comunhão com a Igreja de Roma, celebremos a alegria de termos o Papa Francisco, que é o nosso amado Papa, como Pedro hoje, como aquele que tem a responsabilidade de confirmar os irmãos na fé, como aquele que tem a responsabilidade de zelar pela unidade da Igreja. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.